Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria passar para vocês a aula sobre a expansão islâmica. O islamismo é uma aula muito interessante. Ela funciona tanto na parte de história mesmo, né? A parte do islamismo, da expansão árabe, da maré árabe, enquanto Idade Média Oriental, como funciona também para a parte referente à atualidade, né? Afinal de contas, o Oriente Médio, onde se estabeleceu a civilização árabe, civilização muçulmana, enfim, é um lugar ainda hoje muito conflagrado, um lugar onde nós temos uma grande quantidade de tropas instaladas, onde tem Israel, onde tem muito petróleo, né, que é um combustível fundamental ainda, né, da nossa era. Então, eu espero que a gente consiga hoje trabalhar bem aí essa aula. É a aula número 16 do caderno bienal do primeiro ano do ensino médio, e no CAPA do terceiro ano do ensino médio é a aula de História Geral acho que número 4, enfim, procura lá no caderno de História Geral 2 do CAPA, que vocês têm essa aula, tá bom? Então vamos começar, colocando aqui a apresentaçãozinha para a gente dar uma olhada, como janelinha para nós. Vamos lá. Muito bem. Então, a nossa aula começa com as discussões sobre o islamismo, né? Vamos pôr aqui bonitinho para a gente ver. Bom, primeira série ensino médio aula 16, mas não só, né? Também como aula para o terceiro ano do ensino médio, caderno capa número 2. Frente de História Geral, Idade Média Oriental. Vamos começar o nosso raciocínio para entender melhor, né, como aconteceu a expansão árabe, de que forma ocorre também essa formação da cultura islâmica, para poder entender o conjunto de tensões que aconteciam naquela sociedade, que acabam desencadeando a maré árabe. Para começar, muitas pessoas consideram culturalmente, historicamente, a Península Arábica como uma ilha, e não como uma península, né, já que geograficamente ela é uma península, né? 3 lados cercados por mar e um lado ligado ao continente. Tá? Por quê? Porque tem lá os 3 mares, tem o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e o Oceano Índico, mas tem o deserto da Arábia, que meio que isola a península do restante dos outros fluxos civilizatórios que aconteciam ali. Bizantinos, invasões bárbaras, romanos, eles na Arábia sempre ficaram meio isolados disso aí. E mesmo dentro da Arábia, você encontra uma divisão, a chamada Arábia Feliz, ou Hedjaz, e a região ali da Arábia do interior, né, que é a região desértica dos beduínos. Na Arábia Feliz, nós encontramos os cultivos mediterrâneos, quer dizer, cultivo de cítricos, oliva, tá? Enquanto que no interior temos lá as tâmaras, né, as tamareiras que ocorrem nos oásis, como base lá da alimentação daqueles caravaneiros, os beduínos, que levavam uma vida muito dura. Então, são 2 sociedades ali convivendo mais ou menos dentro do mesmo processo, né? De um lado, uma sociedade mais urbana, comercial, tá? Mais voltada às atividades da agricultura, por conta do clima que facilita, e uma sociedade mais, ainda muito baseada no saque, né, mais primitiva, isolada, tá bom? Bem, essa sociedade, né, que você pode verificar aí hoje, essa é a situação, né, da Península Arábica, onde essa sociedade se desenvolveu. Então, nós temos aqui, ó, a Arábia Saudita, né, maior reserva de petróleo atual. Olha o Estado de Israel pequenininho aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, né, bem pequenininho, tá certo? O Iraque ainda sob ocupação americana branca, a Jordânia que não tem petróleo. Os 3 grandes do petróleo aqui, na verdade, Irã, Iraque e Arábia Saudita, né, esses 3 aqui, ó. Então, o centro de tudo que nós vamos estudar é aqui, na Península Arábica. E aqui os Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, né?
Bahrein, Dubai, enfim, essa turma toda aí que está muito na moda. Então, é nesse cenário que vai se desenvolver o drama que nós vamos começar a falar. Bem, a sociedade pré-islâmica, quer dizer, aquela geografia gera um determinado tipo de sociedade. Uma estrutura tribalizada, tribos que inclusive guerreavam entre si, com uma organização de família ampliada. Né? A família ampliada, nós já vimos isso, é o clã, aquela grande família. É interessante perceber que o que nós tínhamos lá era matriarcalismo, matrilinearidade. Isso acontece até hoje com o grupo dos Tuaregs, que é um grupo que não se converteu ao islamismo logo de saída, muito isolado, tal. Ali nos Tuaregs até hoje eles vivem lá no deserto, eles se respeitam ou não consideram a divisão entre os estados ali da África do Norte. Os Tuaregs foram os últimos povos ali daquela região a se converter ao islamismo. Então eles ainda mantêm uma estrutura matriarcal. Antes de Maomé, essas tribos eram politeístas, a maior parte dos deuses ligados a forças da natureza. Mas o que eles tinham em comum? Ora, como todos eles andavam lá pelo deserto e tal, ou mesmo as cidades do litoral, não dava para você carregar uma catedral com você, uma igreja, um templo, imagens, etc. O que eles faziam? Olha que solução engenhosa. Todos eles tinham um centro de peregrinação, que era a cidade de Meca, como eu coloquei aí no slide, e essas tribos, esses grupos, rendiam homenagem aos seus deuses, rezavam, oravam, voltados para a cidade de Meca, coisa que Maomé aproveitou para a religião muçulmana. Então, Meca já era, antes de Maomé, um grande centro religioso, um grande centro de adoração. Tá? Quem administrava Meca, né, quem administrava esse santuário de todas as tribos, era a tribo Coraixita, que ganhava muito dinheiro com isso. Até porque, uma vez por ano, havia uma trégua dessas guerras intertribais e todas as tribos podiam, durante um mês, né, ir até Meca. Olha aí, Maomé também deu uma aproveitada nisso aí para fazer os costumes da nova religião que ele iria criar, o islamismo, né? Viajar para Meca, orar a Meca, o mês lá do Ramadã, que é um mês de reflexão, de paz, tá? Muito bem. Então, vocês estão vendo que estão surgindo aí, né, as condições para ele. Olha aí, eu coloquei uma imagenzinha para a gente ver, né, da cidade, do templo, né, lá em Meca, né, o templo onde fica a Caaba, a pedra preta, que é o símbolo de todos os muçulmanos, né, o símbolo maior aí da religião muçulmana. Isso aqui são pessoas, né, que tem que dar as 7 voltas em torno da Caaba. Entre as obrigações do Islã está a obrigação de, se tiver condições, pelo menos uma vez na vida, ir até a cidade de Meca. Bem, dentro dessa sociedade, algumas coisas mal resolvidas, uma tensão acontecendo. Na área da Arábia Feliz, um crescimento demográfico acelerado que demandava mais terras para a agricultura. Também os beduínos, né, com uma grande experiência, com uma grande capacidade militar que poderia ser melhor explorada e voltada para conquistas, não para guerras intertribais. E a possibilidade de conquista de riquezas através do saque, ir até uma cidade, conquistar a cidade e saquear essa cidade. Mas era preciso um fator de união. O principal fator de união ao longo da história não é a política, é a religião. Quando você consegue fazer com que as pessoas acreditem numa certa mensagem religiosa, quando você tem, no sentido weberiano do termo, um líder portador de carisma, o grande profeta, como dizia Weber, você acaba tendo essa possibilidade de unir o povo ao redor de uma causa que faz com que o cara sinta que ele faz parte de algo maior do que ele, entendeu? Né? E que ele é portador de uma verdade, né? E aí ele vai para cima mesmo. Ainda mais se com isso, né, houverem aí ganhos materiais. Dentro desse processo todo, aparece a figura
de Maomé. Você já vai entender essa bandeira aí da Arábia Saudita que eu coloquei, né? Nessa bandeira está escrito, olha aqui, ó, pessoal, Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Deixa eu ocultar isso aqui. Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Está escrito isso aqui, ó. E aqui a espada da jihad, né? Bom, o Maomé, então, nasce na tribo dos Coraixitas, mas na parte pobre, né, da tribo dos Coraixitas. Aos 6 anos de idade, ele que já tinha perdido a mãe, aos 6 anos de idade também perde o pai, passa a ser condutor de caravanas. Aqui está. E vai conversando com várias tribos, várias tradições religiosas que haviam ali em torno dele, tá? Bem, conduzindo tribos ali, conduzindo caravanas ali em volta do mundo árabe, digamos assim, né? Não vamos falar mundo muçulmano ainda, mas do mundo árabe, ele entra em contato com o zoroastrismo persa, a ideia de deuses que não podem ter imagens. Ele entra em contato com o cristianismo católico europeu, a ideia do livro, né? Ele entra em contato, nem coloquei aí, mas entra em contato com o judaísmo, as comunidades judaicas que viviam na Arábia naquele tempo, e também lá na Palestina, né? O cristianismo ortodoxo bizantino, com suas igrejas, com a sua devoção. Então, esse contato com várias outras religiosidades faz com que ele comece a ter ideias, comece a estudar, comece a pensar. A necessidade de um livro, de uma religião com uma ética missionarista, quer dizer, de expansão, né? A ideia de um profeta, de um Deus único como fator de união. Bem, aí com uns 40 anos, mais ou menos, ele se casa com uma mulher chamada Khadija, ele foi o segundo esposo dela, vocês se lembram, né? As mulheres podiam se casar com mais de um homem antes do islamismo, eles tinham lá o que eles chamam de poliandria, né? Depois passamos até a poligamia, né? Ele se casa com a Khadija, que era uma mulher muito rica, né? Dona de caravanas e tal, para de trabalhar e começa a ter tempo para refletir, fazer longas caminhadas, ir ao deserto. E num desses momentos, ele tem uma revelação. O anjo Gabriel, na tradição islâmica, aparece para Maomé com uma mensagem muito simples. Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Essa é a mensagem. Tá? Então, ele passa a divulgar essa mensagem e vai falar essa mensagem para a família dele. Não, esse é o Maomé, aqui, ó, né? Vejam só, muito parecido com Osama Bin Laden nos seus bons tempos, né? E aqui, Maomé com representantes de várias tribos, olha, colocando a pedra sagrada, né, a Caaba, dentro do templo que está aqui atrás, ó, onde essa pedra repousa os dias de hoje. E ele lado, olha, pessoal, vocês esse negócio de Politon, só existe um Deus, o nome dele é Alá, e um profeta, que sou eu, Maomé. É claro que a família dele não aceitou isso muito bem, e o expulsou de Meca, e ele vai embora então para Iatreb, que depois mudou de nome para Medina, cidade do profeta. Essa saída de Maomé, de Meca para Medina, é a Égira, ou fuga, saída, e marca o início do calendário muçulmano. Lá em Medina, ele converte os beduínos, né? Medina era tipo uma central, uma capital dos beduínos, né? Um centro comercial de caravanas muito importante. E convertendo esses beduínos, converte também as tribos por eles comandadas, ok? E passa então a viver lá em Medina. Quando ele está já bem forte, bem fortalecido, ele invade Meca, toma Meca e inclusive pune os familiares que antes o haviam expulsado. Tá bom? Muito bem. Começa então a normatização, quer dizer, a institucionalização do islamismo como religião. Se estabelece um livro sagrado, então ele reconhece as religiões do livro, né? O judaísmo com a Torá, o cristianismo com a Bíblia e o islamismo com o Alcorão. Essa religião é simples para pessoas simples, né? Ela não é tosca, ela é simples. Um Deus, Alá,
Maomé, o profeta, pagar a zakat, que é a esmola, né, para viúvas e tal, peregrinar a Meca se tiver condições ao menos uma vez na vida, jejuar no Ramadã, lutar na jihad, na Guerra Santa, né, para expandir a fé islâmica e assim conseguir salvar os infiéis, né, fazer um favor para eles, reconhece Abraão e Jesus como profetas, tá? Profetas que vieram antes de Maomé, e assim, proibia de fumar, de beber, quer dizer, uma religião, né, que acaba sendo um pouco satanizada demais nos dias de hoje, né? Uma religiosidade bem bacana. Recomendo até que vocês estudem um pouco mais profundamente aí aspectos do islamismo. Começa então, a partir dessa união religiosa, a chamada maré árabe, a expansão rápida dos muçulmanos, por conta da possibilidade da Guerra Santa, de expandir a fé, o enfraquecimento também dos reinos bizantinos, do Império Bizantino e dos reinos bárbaros que haviam se estabelecido após o Império Romano, eram reinos fracos, a possibilidade de ganhos através da conquista e do saque e a conquista de novas terras para a agricultura. Tudo isso junto, quer dizer, aquele conjunto de tensões que nós já vimos antes, desencadeia esse processo, né? A chamada maré árabe. Olha que beleza. Todo o mar Mediterrâneo, né? Vamos lembrar? Aqui antes era Império Romano, depois virou reinos bárbaros. Só o norte aqui da Europa, da Espanha, resistiu ainda, né? Carlos Magno, rei dos francos, conseguiu impedir a invasão aqui da Europa Ocidental depois, após a Batalha de Poitiers e tal. Mas olha aqui, ó, né? Aqui um pedacinho do Império Bizantino que sobrou ainda, né? Mas olha o restante, ó. Tudo aqui, Ásia Central, Península Arábica, norte da África, região do Maghreb, tudo na mão dos muçulmanos, né? A maré árabe. Aqui algumas etapas para você lembrar. Primeiro, ainda com o Maomé vivo, a unificação da Península Arábica. Depois, os califas, califa quer dizer sucessor, né? Os sucessores de Maomé, né? Os califas piedosos conviveram com Maomé, inclusive o Abu Bakr, que era o cunhado dele, conquistando o restante ali do Oriente Médio. O máximo ali da expansão, né, vai ser com os Omíadas, né, de Omar, e com os Abássidas, de Abu Abbas, lá para a Ásia, formando esse lago que nós vimos aqui, ó, Mar Mediterrâneo, praticamente todo ele nas mãos aqui dos árabes, com algumas exceções, né? Olha aqui que se falava naquela época. Não flutua nenhuma tábua no mar Mediterrâneo sem que Alá o saiba. Por quê? Todas as margens, praticamente, do mar Mediterrâneo contavam com a presença dos árabes, né, dos muçulmanos. Bem, com o passar do tempo, começaram a surgir califados independentes. O califado de Córdoba, na Espanha, o califado do Cairo, no Egito. Os cruzados, no século XI, nós vamos ter aulas ainda sobre isso, invadem aquela região. Inclusive, eu recomendei que vocês assistissem o filme Cruzada, invadem Jerusalém. A divisão entre sunitas, xiitas, alauítas e outros itas dentro da religião muçulmana. E, finalmente, um povo que antes havia sido dominado pelos árabes acaba dominando os árabes, né? São os chamados turcos otomanos aí. Então, com isso, o Império Árabe vai se fragmentando e desaparece, acaba virando Império Turco, né? Embora ainda muçulmano, mas não mais árabe, tá? Na cultura, eu fiz uma lista rápida das contribuições dos árabes. Olha lá, a álgebra, que vocês, nossos queridos alunos, gostam tanto, né? O cheque, o livro caixa de entrada e saída, tá? A identificação de várias constelações, até para poder se orientar no deserto, né? Como a constelação de Aldebaran, a ligação entre Oriente, Ocidente, África do Norte, enfim, foi graças aos árabes. A invenção do álcool, a invenção do álcool, embora eles não bebessem, avanços na medicina com noções de higiene excelentes. Nós conseguimos ter acesso aos escritos de Aristóteles graças aos árabes. Na literatura, As Mil e Uma Noites, o Simba, o Aladim, que a Disney acabou adotando, técnicas de irrigação, a adaptação do café, da cana-de-açúcar, produtos orientais africanos para as condições europeias.
Então, os árabes conseguem fazer tudo isso aí para a gente poder ter essa contribuição deles, né? Essa contribuição árabe para, para a civilização. Tá bom? É isso. O que eu peço agora é que vocês, por favor, façam os exercícios da aula número 16 de História. Os alunos do terceiro façam, ou no plural, ou no próprio caderno, né, os exercícios da aula e também os exercícios dos cadernos, né, de exercício. Mandem para mim, mandem por WhatsApp, mandem por e-mail, respondam no plural que eu vou lá e corrijo, que quando a coisa toda se normalizar, tudo isso vira nota, tudo isso vira desempenho, tá bom? É isso. Qualquer dúvida, podem falar comigo, podem entrar em contato comigo através de e-mail, de WhatsApp, vocês têm, tá? E eu estou sempre aí à disposição. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.